Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parte 3, capítulo 2. As virtudes de Maria. Antes de tudo, vamos estabelecer umas noções prévias para preparar a matéria que vamos desenvolver neste capítulo e no seguinte. 1. Noções prévias. A. O organismo sobrenatural. Como se sabe, existe uma estreita analogia entre a ordem natural e a sobrenatural, porque a graça não vem destruir a natureza nem colocar-se à margem dela, mas precisamente aperfeiçoá-la e elevá-la a um plano incomparavelmente mais alto e sublime. A ordem sobrenatural constitui no homem uma verdadeira vida, com um organismo semelhante ao da vida natural. E assim como na ordem natural, nossa alma não é imediatamente operativa por sua própria essência, mas para atuar, vale-se de suas potências ou faculdades, entendimento e vontade, que dela emanam como de sua própria raiz. Algo semelhante ocorre em nosso organismo sobrenatural. A graça santificante, que constitui como que a alma desse organismo sobrenatural, não é imediatamente operativa por si mesma, não é um elemento dinâmico, mas estático. Não nos é dada na ordem da operação, mas na ordem do ser. Por isso, à semelhança da essência da alma na ordem natural, a graça necessita valer-se de uma sorte de potências sobrenaturais, que são infundidas por Deus nas potências da alma, entendimento e vontade, para obrar juntamente com a graça que se infunde diretamente na própria essência da alma. Essas potências sobrenaturais não são outra coisa que as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. De maneira que, assim como na ordem natural, podemos distinguir na vida do homem 4 elementos fundamentais, a saber, o sujeito, o princípio formal de sua vida, suas potências e suas operações. De maneira semelhante, encontramos todos esses elementos no organismo sobrenatural. O sujeito é a alma. O princípio formal de sua vida sobrenatural é a graça santificante. As potências sobrenaturais são as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, e as operações são os atos dessas virtudes e dons. Por isso, depois de ter estudado o processo de desenvolvimento da graça em Maria em suas 3 fases, inicial, progressiva e final, vejamos de que maneira exercitou as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo, que constituem, como vimos, um dos 3 grandes procedimentos para o desenvolvimento da graça, a via do mérito. Nesse capítulo, limitar-nos-emos ao estudo das virtudes infusas, deixando para o seguinte o relativo aos dons do Espírito Santo. B. Divisão das virtudes infusas. É análoga à dos hábitos naturais. Umas ordenam as potências ao fim da vida cristã, outras dispõem-nas com relação aos meios. As primeiras são as virtudes teologais, as segundas, as virtudes morais. As primeiras correspondem na ordem da graça, ao que, na ordem da natureza, são os princípios naturais que ordenam o homem a seu fim natural. As segundas correspondem às virtudes adquiridas, que aperfeiçoam com relação aos meios. Aqui aparece, uma vez mais, a estreita semelhança e a analogia entre a ordem natural e a sobrenatural. Vamos estudar separadamente estes 2 grandes grupos de virtudes, sobrenaturais ou infusas, as teologais e as morais. 2. As virtudes teologais. Como se sabe, as virtudes teologais são 3: fé,
esperança e caridade. Atualmente, diz o apóstolo Paulo, permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A razão do número ternário é porque, como ele se realiza perfeitamente a união imediata com Deus, que exige sua natureza de virtudes teologais, porque a fé nos dá a conhecer e nos une a Deus como verdade primeira, sub ratione vere. A esperança nos faz desejá-lo como sumo bem para nós, e a caridade une-nos a ele com amor e de amizade, enquanto infinitamente bom. E não pode haver novos aspectos em relação à união com Deus, pois, mesmo que as perfeições divinas sejam infinitas, elas não podem ser alcançadas pelos atos humanos, além dos aspectos de verdade, pela inteligência ou de bem pela vontade. E unicamente essa última admite um desdobramento. Bem para nós, esperança, ou bem em si mesmo considerado caridade. Não é possível estabelecer uma nova relação teologal. Examinemos, portanto, essas três virtudes teologais na alma santíssima de Maria. Speculum Justitiae, que é o modelo e perfeito exemplar de todas as virtudes cristãs. Primeiro, a fé de Maria. A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus no entendimento, pelo qual assentimos firmemente as verdades divinamente reveladas e apoiados na autoridade ou no testemunho do próprio Deus, que não pode enganar-se e nem nos enganar. Nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus que era, via claramente, embora com sua inteligência humana, as verdades reveladas por Deus na própria divina essência, e por isso não teve e nem poderia ter fé, que é incomparável com essa visão. Com a fé de fato, acreditamos naquilo que não vemos, confiados na palavra de Deus que revela que não pode enganar-se e nem nos enganar. Nesse sentido, Maria é o mais alto e sublime modelo de fé que existiu. Sua fé foi excelentíssima, acima de toda ponderação. Escutemos a Rosquini expondo sobre essa fé de Maria. No Santo Evangelho, Isabel, divinamente inspirada, congratula-se com Maria, sua parenta, por sua fé. Bem-aventurada és tu porque acreditou. Disse-lhe, pois em ti se cumprirá o que o Senhor lhe disse. Os padres da Igreja reconhecem na fé de Maria o princípio de sua divina maternidade e de sua grandeza. Eles admitem como axioma que fide concepti, fide peperet, pela fé concebeu, pela fé deu à luz. Diz Soares que a Santíssima Virgem teve mais fé que todos os homens e todos os anjos juntos. Sua fé esteve submetida a uma tríplice prova: a prova do invisível, a prova do incompreensível e a prova das aparições contrárias. Essa tríplice prova foi superada por Maria de maneira verdadeiramente heróica. Com efeito, viu a seu filho na gruta de Belém e acreditou nele como sendo o Criador do mundo. Viu-o fugindo de Herodes e não deixou de acreditar que Jesus era o Rei dos Reis. Viu nascer no tempo e o acreditou eterno. Viu pequeno e acreditou imenso. Viu pobre, necessitado de alimento e de vestimenta, e acreditou como sendo o Senhor do universo. Viu o débil e miserável deitado sobre o feno, e acreditou como sendo onipotente. Observou sua nudez e acreditou que era o Verbo do Pai,
a própria sabedoria incriada. Sentiu chorar e acreditou que era a alegria do paraíso. Viu finalmente vilipendiado e crucificado, morto sobre o mais firme dos patíbulos, e sempre acreditou que era Deus. E embora todos os demais vacilassem na fé, ela permaneceu sempre firme, sem vacilos. Pois bem, qual é o segredo da fé excelentíssima de Maria? Virgem perfeitamente pura, não sentia em si mesma qualquer voz discordante, nem apego que se opusesse aos imperativos categóricos da fé, seja interesse sensual ou amor próprio. Criatura perfeitamente submissa, não alimentava qualquer pretensão orgulhosa contra o direito soberano que tem Deus para impor uma revelação ou de impô-la desse modo e com as provas que ele quiser. Inteligência perfeitamente equilibrada. Maria reconhecia acima de si mesma um Deus não somente incapaz de se equivocar ou de enganar, mas desejoso de comunicar às suas criaturas as verdades necessárias. Poderia ele permitir que o erro revestisse todas as aparências de verdade, que as indagações feitas com sinceridade não levassem senão a amargura da dúvida. Tudo isso estava ao alcance de Maria, que sem mais, com uma sublime simplicidade, corria para Deus e se abandonava a Ele, com uma fé cuja firmeza não tinha outra medida, senão a da infalibilidade divina. Podemos, portanto, repetir a Maria o elogio feito por Jesus um dia à cananeia: Ó mulher, magna est fides tua. Ó mulher, grande é a tua fé. Segundo, a esperança de Maria. A segunda das virtudes teologais é a esperança, pela qual confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e os meios necessários para alcançá-la, apoiados no auxílio onipotente de Deus. Maria é também, nesta virtude, o modelo mais sublime que se pode imaginar, já que Cristo, nosso Senhor, que era o mesmo Deus, não teve nem poderia ter a virtude da esperança, pela mesma razão que não teve e nem poderia ter a virtude da fé. Por isso, a Igreja, em sua liturgia, aplica a Maria aquelas palavras do sagrado livro do Eclesiástico: sua mãe do belo amor e do temor, do conhecimento e da santa esperança. Escutemos de novo Ruskin expor a esperança heróica de Maria. Se a fé de Maria foi grande, não menor deve ter sido a sua esperança. Na verdade, a esperança brota da fé. Onde há fé, há esperança. Quanto maior é a fé, tanto maior é a esperança. Quem acredita firmemente nas promessas de um Deus infinitamente bom, poderoso e fiel, espera também com firme esperança o objeto de suas promessas. Pois bem, o objeto das promessas divinas é o céu, a visão beatífica de Deus, e os meios necessários para alcançá-la. Maria também esperava obter o céu. Espera-se, com efeito, algo que ainda não se possui. E Maria, enquanto esteve sobre a terra, ainda não possuía o céu, ou seja, não tinha a visão beatífica, ao menos de uma maneira permanente, como Cristo tinha. Devia, pois, esperá-la, e deve ter tido razões especialíssimas, incomparavelmente superiores às de qualquer um para esperar o céu. Durante toda a sua vida, possuiu a Deus de uma maneira singularíssima. De modo diferente de todos os demais descendentes de Adão, possuiu a Deus e sua graça desde o primeiro instante de sua existência, ao ser concebida imaculada e, por isso, enriquecida com uma singular plenitude de graça. Maria, além disso,
enquanto Mãe de Deus, possuiu de maneira completamente singular sobre a terra. Possuiu-os como algo seu. Seria impossível imaginar que não haveria de possuir dessa maneira singular perenemente também o céu? Essas razões lhe permitiram estar certíssima de ir para o céu, para onde tendia continuamente. Esta certeza, no entanto, não anulava nela a virtude da esperança. Também as almas santas do purgatório, por exemplo, estão certíssimas do céu, e ainda assim esperam alcançá-lo, uma vez que ainda não o possuem. Esperou assim o céu a Virgem Santíssima, com motivos totalmente particulares. Foi indubitavelmente a que mais esteve segura, absolutamente segura de ir para o céu. Esperando o céu, esperou também, consequentemente, receber de Deus todos aqueles meios que são necessários para alcançá-lo. Tanto que a Virgem Santíssima não teve aqueles obstáculos que opõem-se a essa virtude. Nela não houve o mínimo apego à terra, já que continuamente estava com o coração no céu, total e permanentemente abandonada nos braços paternais de Deus. Essa foi precisamente a sua atitude ante a proposta do anjo no dia da Anunciação. Se lhe propunha um voo até um cume elevadíssimo, e ela, sem nenhum gênero de dúvidas, esperou de Deus com plena confiança que ele haveria de lhe dar as asas para semelhante voo. Em sua resposta ao anjo, Fiat infundiu todo o seu ser na vontade de Deus. Essa foi também a sua atitude diante das angústias de seu esposo São José, quando não conseguia explicar o inefável mistério de sua maternidade. Esta foi sua atitude diante da ordem improvisada de fugir para o Egito, para salvar a vida do menino Jesus das ameaças de Herodes. Esta foi a sua atitude nas bodas de Caná, quando pediu a Jesus o milagre da conversão da água em vinho. Sempre e em tudo, o abandono confiante em Deus, na segurança de sua ajuda no momento oportuno. Assim como Abraão, que esperou sempre, esperou contra toda esperança, especialmente ali no alto do Calvário, e jamais foi enganada. Ainda que Deus me mate, poderia repetir como Jó: nele esperarei. Jó capítulo 13, versículo 15. No entanto, a sua esperança e o seu abandono em Deus não foram uma esperança e um abandono inoperante. Muito pelo contrário, praticou do modo mais perfeito durante toda a sua vida aquele conselho de Santo Irineu: faz por tua parte tudo o que pode, como se nada esperasse de Deus, e espere tudo de Deus como se nada houvesse feito de tua parte. Assim, na viagem de Nazaré a Belém, a Virgem Santíssima esperou que o Senhor lhe estivesse procurando um lugar para o nascimento de seu divino Filho, mas não descuidou de buscar ela mesma esse lugar. Quando perdeu a Jesus no templo aos 12 anos, esperou firmemente que Deus a faria encontrá-lo, mas não omitiu de sua parte procurá-lo assídua e diligentemente até o encontrar. Em uma palavra, seguiu também aquela norma: ajuda-te e Deus te ajudará. Deus exige a nossa cooperação. Terceiro, a caridade de Maria. A caridade sobrenatural é a rainha de todas as virtudes, mais superior que a fé e a esperança inclusive. Pode-se defini-la dizendo que é uma virtude teologal infusa por Deus na vontade, pela qual amamos a Deus por si mesmo, sobre todas as coisas, e a nós e ao próximo por Deus. A caridade, juntamente com a graça, da qual é inseparável, é a raiz do mérito sobrenatural.
Sem ela, nada há que o homem possa fazer na ordem natural que tenha algum valor meritório em ordem à vida eterna. Isso não é uma opinião teológica mais ou menos provável. É uma doutrina expressamente revelada por Deus, por meio do apóstolo São Paulo. Eis suas próprias palavras. Se eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu guardasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse meu corpo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Note bem o leitor no texto paulino que acabamos de transcrever. São Paulo admite a possibilidade de que um homem reparta todos os seus bens e entregue seu próprio corpo às chamas em favor do próximo, e, no entanto, nada lhe adiante por não ter caridade. Como se explica isso? Será que podemos fazer algum ato heróico em favor do próximo que repartir os próprios bens e entregar o próprio corpo às chamas? Na ordem natural, certamente que não se pode ir além. Mas se tais atos naturalmente tão heróicos podem ser feitos sem possuir a caridade, que é uma virtude estritamente sobrenatural, eles não possuem nenhum valor meritório, segundo o apóstolo São Paulo, na ordem da vida, na vida eterna. A caridade é uma virtude sobrenatural que, em sua tripla dimensão, Deus, o próximo e a nós mesmos, sempre tem Deus por objeto formal. Precisamente por isso que a caridade é uma só virtude e não três virtudes. E por isso mesmo, tudo quanto se faça pelo próximo em ordem puramente natural, sem possuir a caridade e sem fazê-lo em última instância por Deus, será filantropia, altruísmo ou tudo que se queira, menos caridade. Não há e nem pode haver uma caridade puramente natural que tenha algum valor meritório em ordem da vida eterna. Por isso a caridade é a raiz do mérito sobrenatural, e as virtudes cristãs são tanto mais perfeitas quanto mais perfeito e intenso seja o ímpeto da caridade com o qual são feitos. A caridade da Virgem Maria foi perfeitíssima em grau quase inconcebível, só superada pela caridade infinita de Cristo. Seu amor a Deus e ao próximo por Deus alcançou um grau tão sublime e elevado que jamais foi e nunca será alcançado por alguma pura criatura. Acima da caridade de Maria, só a caridade infinita de Cristo homem e a do mesmo Deus, uno e trino. Escutemos a um excelente mariólogo explicando teologicamente a incomparável caridade da Virgem Maria em seu duplo aspecto de amor a Deus e ao próximo por Deus. 1. Quanto maior é a graça, tanto mais perfeita é a caridade. E a bem-aventurada Virgem Maria, desde o princípio, foi plena de graça. 2. A caridade é a amizade do homem com Deus. E a amizade surge do mútuo amor, fundado em alguma semelhança e comunicação de bens. Mas tudo isso abunda em grande maneira na caridade sobrenatural da bem-aventurada Mãe Virgem, porque, por um lado, o amor de Deus à Virgem mal se pode expressar, porque ele graciosíssima e liberrimamente preparou-a e guardou-a com todas as bênçãos de sua virtude, de sua graça e de sua doçura, e a santificou copiosamente desde o primeiro instante de sua concepção. Deu-se a si mesmo como filho seu,
e assim colocou-a nos píncaros da maior dignidade possível a uma pura criatura, isto é, no estado da divina maternidade, e jamais cessou de lhe acumular de benefícios sobrenaturais, até coroá-la com sua gloriosa assunção aos céus. B. Por sua vez, Maria sentia-se arrebatada por um intensíssimo amor a Deus, autor de tantos benefícios, como diz Santo Anselmo. E tu, ó feliz mulher, em quem flui tão copiosa e supereminente a graça de todas as graças, o que sentias, rogo-te, em tua alma a respeito daquele que te fez essas coisas tão grandes? Como se dissesse que a bem-aventurada Virgem teve um amor a Deus proporcional ao amor de Deus para com ela, como declara Santo Alberto Magno. Em Lucas, lê-se que, proposta a questão dos dois devedores, dos quais um devia 500 denários e outro 50, e não tendo eles com que pagar suas dívidas, renunciou a ambas. E, perguntado pelo Senhor, quem amaria mais, respondeu-lhe, penso que aquele a quem mais foi perdoado. Disso infere-se que está em obrigação de amar mais aquele a quem mais se dá, mas foi dado à Beatíssima Virgem mais do que todas as criaturas. Logo estava ela obrigada a amar mais que todas as criaturas, e de fato amou tanto quanto estava obrigada. C. Disso se deduz a maior semelhança da Virgem com Deus, seja pela plena efusão da graça santificante, seja pelos atos de suas virtudes e a perfeição de sua vida. Assim diz Dionísio o Cartucho, a semelhança espiritual da Sacratíssima Maria com Deus, pelos dons gratuitos e copiosos méritos que juntou, pelos atos de suas virtudes e pela perfeição de vida, foi tanto maior e mais esplêndida quanto as virtudes infusas, a graça e os dons com que seus atos foram, sem comparação, mais excelentes nela. Com razão, pois, São João Damasceno chama a Santíssima Virgem, amiga de Deus, toda bela e sem mancha. 3. A perfeição da caridade, segundo Santo Tomás, pode ser entendida de duas maneiras: por parte do amado e por parte daquele que ama. Da primeira maneira, não pode ser perfeita a caridade de nenhuma criatura, pois por parte do amado só é perfeita a caridade quando se ama o objeto dela, o quanto pode ser amado. Mas da segunda maneira, ou seja, por parte daquele que ama, é perfeita a caridade quando ama tudo o quanto lhe é possível amar. E isso acontece de três maneiras. Uma, quando todo o coração do homem está perfeitamente consagrado a Deus. E esta é a perfeição da caridade na pátria, mas não no caminho, uma vez que a fraqueza da vida humana impede que estejamos sempre pensando em Deus, atualmente, e sejamos arrebatados a Ele por um amor contínuo. Outra maneira é quando o homem põe todo o seu empenho em consagrar-se a Deus e às coisas divinas, com toda a consideração e diligência que possa, atendidas às necessidades da vida presente, e essa é certamente a perfeição possível da caridade nesta vida. Rara, no entanto, é própria de poucos. A terceira maneira é quando se põe habitualmente todo o coração em Deus, não pensando e nem querendo nada que seja contrário à vontade divina, e essa é a perfeição comum daqueles que possuem essa virtude. Bem, a caridade da Santíssima Virgem, embora não fosse objetivamente perfeitíssima, ou seja, adequada à perfeição do ser amado, Deus, porque a bondade de Deus, que é infinitamente mais amável quanto seja possível uma criatura amar.
Foi, no entanto, subjetivamente perfeita em sumo grau dessas três maneiras. A Santíssima Virgem, por um especial privilégio, como disse Santo Tomás, sentia-se como que arrastada pela atração de Deus, à maneira dos bem-aventurados, não certamente por uma clara e perfeita visão de Deus, que de modo permanente não teve nesta vida, mas que pela assiduidade e claridade da contemplação, por seu contínuo progresso e celestiais luzes, e pela atividade e internos ardores de seu espírito, amou mais a Deus do que os próprios bem-aventurados no céu. P. Entregava-se a Deus e às coisas divinas com mais perfeição do que qualquer outro santo, por estar livre de toda inquietude por parte das paixões, totalmente alheia de toda distração e desordem, e incomparavelmente plena de graça e dons divinos. C. Finalmente, ela pôs todo o seu coração em Deus, de modo que não só nada pensou, e nem quis o que fosse contrário à vontade divina, mas nem o pôde pensar e nem querer, pois a ela estava submetida e conformada à vontade de Maria de modo inseparável e perfeito. Daí São Bernardino de Sena amava a Deus tanto o quanto entendia que devia ser amado por ela. Quem, pois, pode expressar com quanto ardor amava de todo o coração a Deus, isto é, sobre todas as coisas temporais do mundo, com toda a sua alma, isto é, sobre todas as exigências de seu corpo e de sua carne, e com toda a sua mente, isto é, sobre todas as coisas superiores, espirituais e celestiais? Não só a Santíssima Virgem era arrebatada por este sumo amor a Deus enquanto uno e trino, mas sua imensa caridade se estendia ao Filho em sua humanidade e aos outros homens, seus próximos, pois, como se diz na primeira epístola de São João, este mandamento temos de Deus, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Embora a bem-aventurada Virgem amasse a seu Filho incomparavelmente mais, enquanto Deus que enquanto homem, no entanto, amava-o veementissimamente em sua natureza humana, tanto com amor sobrenatural de caridade, como com natural amor materno, pois, sendo próprio da caridade compreender por si e elevar todos os amores humanos, ambos os amores da bem-aventurada Virgem foram unidos a tal modo que todo o amor natural da bem-aventurada Virgem foi perfeito e continuamente vivificado pela caridade e amor sobrenatural. Daí resulta em Maria uma admirável harmonia entre seu amor materno e a virtude teologal da caridade, que aqui tratamos, de modo que, enquanto em nós devemos frequentemente deter nos limites o amor natural, para que não contrarie ao amor divino ou nos separe de Deus, tal precaução não foi necessária ao amor materno em Maria, porque amando ardentemente o Filho, ama igualmente ao próprio Deus, e não a separa de Deus, senão que a une mais e mais a Ele. Quantas razões concorrem para que Cristo fosse, em tão alto grau, amado por sua mãe, os aponta São Bernardino de Sena. Cristo diz, reuniu todas as condições pelas quais uma mãe ama a seu filho, e as teve no mais alto grau, uma vez que nosso Senhor Jesus Cristo era mais poderoso, mais sábio, mais generoso, mais belo e melhor que todos os demais. Ela teve, ademais, uma experiência bem provada de que seu filho era um insigne benfeitor seu, do qual havia recebido imensos benefícios de alma e corpo,
e principalmente o da maternidade divina, pelos quais havia sido exaltada sobre todas as criaturas. Dons e prerrogativas que foram, certamente, um grande incentivo a seu amor. Finalmente, o amor do coração materno ao filho, principalmente se é único, é muito mais veemente e intenso. Por isso, Davi, chorando a Jônatan, diz: como uma mãe ama seu filho único, assim eu te amava. Por outro lado, também esse amor se faz tanto mais pleno e maior quanto mais está o filho concorde e mais agrada em todas as coisas a vontade dos pais. E certamente a vontade de Cristo e toda a sua vida foi concordíssima e agradabilíssima à vontade de sua mãe. Da mesma forma, o amor materno é mais fervoroso quanto maior é a força afetiva da mãe. E ninguém ignora que a força afetiva da bem-aventurada Virgem foi fortíssima e especialmente disposta ao amor. Daí que Bernardino de Bustis diga: amava, pois, a Virgem a Cristo com amor de natureza, como a mãe ao filho, com amor de amizade, como a criatura a seu Criador, e com amor de graça, como preservada e redimida a seu Salvador. E foi tão íntimo o amor da mãe ao filho, que toda ela se converteu em amor, como ferro mantido no fogo, que se faz todo como fogo. Por fim, que a bem-aventurada Virgem amou muito de perto a seus próximos, desejando-lhes e procurando-lhes a graça no presente e a glória no futuro, expõe formosamente Dionísio o Cartucho. Conheceu Maria e sapientíssima e frequentissimamente considerou que o unigênito de Deus Pai se fez homem para deificar os homens, e que, com o mistério de sua encarnação, com o mérito de sua morte e preço de seu sangue, livrou ao gênero humano do poder do diabo, do jugo do pecado e das penas do inferno, e lhes mereceu a coroa da bem-aventurança celeste. Havia conhecido pelos oráculos dos profetas que seu filho havia vindo para salvar o mundo, para converter os judeus e os pagãos, para constituir um rebanho e uma igreja, e que o Filho de Deus se havia feito filho seu. Assim, Maria soube que foi pela preparação de todas essas coisas que ela havia sido elevada a tão grande excelência, a maternidade de Deus, e que por essa dívida, ao menos por condescendência, ela ficava obrigada a compadecer-se dos pecadores e a desejar-lhes e procurar a sua salvação. Assim, desde o momento em que concebeu ao Filho de Deus, viveu continuamente inflamada com maior veemência pelo zelo da salvação dos homens. Por isso, entre Maria e nós, existe uma causa grandíssima de mútua dileção, pois ela própria reconhece que deve aos pecadores, de certo modo, ter sido feita mãe de Deus. Nós também conhecemos que fomos redimidos pelo salutar fruto de suas entranhas e que ela mereceu de congruo a vinda do Salvador. Além disso, quanto amou com mais ardente e puro amor a Deus uno e trino, com mais firmeza tratou de estender sua honra e culto até alcançar que fosse devidamente honrado e venerado por todas as criaturas racionais, que outra coisa não foi senão abrasar-se de zelo da salvação humana pela santa caridade. Ainda mais, quanto com mais ardor amou a seu unigênito em sua humana natureza, tomada dela, mais ardentemente desejou também que se dilatasse o fruto de sua paixão, e fosse eficazes a efusão e o mérito de seu sangue, e se conseguisse o desejado fim da renovação dos homens e de sua salvação final,
ato principal este, tanto de amor divino como de humano. Por isso foi ardentíssima e perfeitíssima na caridade, com os próximos e os superiores a Moisés, Elias e São Paulo, no zelo do divino amor e da salvação humana. 3. As virtudes morais. Além das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que acabamos de estudar em Maria, Deus infunde na alma, justificada pela graça, outra série de energias sobrenaturais para agir virtuosamente de acordo com as exigências da mesma graça. Este segundo grupo de virtudes secundárias recebe em teologia o nome de virtudes morais. Distinguem-se das teologais porque estas têm por objeto imediato ao mesmo Deus, crido, esperado e amado, enquanto as virtudes morais dispõem as potências do homem para seguir o ditame da razão iluminada pela fé, com relação aos meios que conduzem ao fim sobrenatural. Daí que as virtudes teologais, que se referem imediatamente ao fim sobrenatural que é Deus, são imensamente superiores e mais perfeitas que as virtudes morais, que recaem unicamente sobre os meios mais oportunos para chegar ao fim. A diferença das virtudes teologais, que são unicamente três. As virtudes morais são muitas, porque são muitos os atos de virtude que podemos utilizar como meios para nos aproximarmos mais e mais de Deus e praticar, com a ajuda deles, de uma maneira cada vez mais perfeita, as virtudes teologais, que são as mais importantes. Santo Tomás estabelece um princípio fundamental para investigar o número das virtudes morais. Para qualquer ato de onde se encontre uma especial razão de bondade, necessita o homem ser disposto por uma virtude especial. Segundo isto, tantas serão as virtudes morais quantas sejam as espécies de objetos honestos que possam encontrar as potências apetitivas como meios conducentes ao fim sobrenatural. Santo Tomás estuda na Suma Teológica mais de 50, e talvez não tenha entrado em seu ânimo dar-nos uma classificação completa e exaustiva. De qualquer forma, já desde a mais remota antiguidade, geralmente se destacam entre as virtudes morais 4 muito importantes, que recebem o nome de virtudes cardeais, do latim cardo, cardinis, a dobradiça ou a articulação da porta, porque ao redor delas, como sob a dobradiça de uma porta, giram todas as demais virtudes morais delas derivadas. As virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, encontram-se expressamente nomeadas na Sagrada Escritura, onde é dito que são virtudes mais proveitosas ao homem em sua vida. Se alguém ama a justiça, ou seja, a santidade, as virtudes são fruto de seu trabalho, porque ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, as virtudes mais proveitosas para o homem na vida. Livro de Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. As virtudes morais derivadas desses 4 fundamentais são numerosas, e é impossível examiná-las todas e aplicá-las à Virgem. Limitar-nos-emos, pois, às 4 cardeais e algumas de suas virtudes derivadas mais importantes. Primeiro, a prudência de Maria. A prudência sobrenatural é uma virtude especial infusa por Deus no entendimento prático para o reto governo de nossas ações particulares em ordem ao fim sobrenatural. É a mais perfeita e necessária das virtudes cardeais. Sua influência se estende a absolutamente todas as demais virtudes morais,
indicando o justo meio em que consistem todas elas, para não pecar por excesso nem por falta. De alguma maneira, inclusive, as virtudes teologais necessitam de controle da prudência, não porque elas consistam em meio como as morais, já que a medida da fé, da esperança e do amor a Deus é acreditar, esperar e amar sem medida. Mas em razão do sujeito e do modo de seu exercício, isto é, em seu, em seu devido tempo, e levando-se em conta todas as circunstâncias, seria uma ilusão imprudente vagar todo dia no exercício das virtudes teologais, descuidando do cumprimento dos deveres do próprio Estado. Por isso se chama prudência auriga virtutum, porque dirige e governa todas as demais virtudes. A Virgem Maria praticou a virtude da prudência em grau perfeitíssimo, não somente porque praticou todas em grau incomparável, mas porque temos no Evangelho dados muito suficientes para demonstrá-lo. Escutemos a Rusquini explicando com sua costumeira clareza. A prudência é a primeira e a mais importante de todas as virtudes morais, uma vez que serve para que todas elas se conservem em um justo meio, evitando os excessos opostos. Com razão, as diferentes virtudes se comparam a um carro que nos conduz ao céu, a Deus, e a prudência ao motorista que o guia. Ela inclina o entendimento a escolher, em qualquer circunstância, os meios mais aptos para alcançar os distintos fins, subordinando-os sempre ao fim último que é Deus. Para agir com prudência, são particularmente necessárias 3 condições: examinar com maturidade, resolver com juízo e executar retamente. Essa nobilíssima virtude, essa clara prudência sobrenatural, foi elevada por Maria ao mais alto grau de perfeição a que se pode aspirar uma criatura humana. Ela foi a Virgem prudentíssima, prudentíssima em respeito ao fim que se propôs, que foi o de agradar a Deus sempre e em tudo, servindo e amando com toda a capacidade de seu coração. Prudentíssima nos meios por ela empregados, que foram escolhidos com maturidade, circunspecção e conselho. Ela, como expressa o cardeal Lepsier, jamais fez nada com precipitação, sem reflexão ou inconscientemente, mas que primeiramente se aconselhava com seu celestial esposo, ponderando com sábia lentidão os motivos e as razões de suas obras, julgando com paz e quietude a respeito da conduta que deveria observar e seguindo pontualmente os ditames da razão e da fé. Com que solicitude, por exemplo, no momento da anunciação à Santíssima Virgem, indagou quais eram as disposições da vontade divina. E quando as conheceu, com que candura dispôs-se a segui-las. Uma vez as abraçadas, com que fidelidade as pôs em execução. E desta mesma maneira agiu em todo o decurso de sua vida santíssima. Uma prova eloquentíssima da prudência de uma pessoa consiste em saber calar e saber falar a seu tempo. Pois, como diz Eclesiastes, toda coisa tem seu tempo, tempo de falar e tempo de calar e tempo de falar, tempus tancendi e tempus loquendi. Tanto em um como no outro, Maria foi incomparável. Maria foi incomparável no calar. Teria podido falar, observa justamente um piedoso autor, manifestando a São José o misterioso arcano que nela se cumpria, dissipando assim a perturbação do amantíssimo esposo,
mas isso teria revelado o sacramento do Rei do Céu, e teria sido louvor próprio. Preferiu, portanto, calar-se, deixando que Deus falasse por meio do anjo. Teria podido falar em Belém quando lhe foi negada a hospedagem, fazendo presente a nobreza de sua origem, sua dignidade sublime, sua humildade profunda e seu desejo de sofrer, de conformar-se à vontade divina, aconselharam-lhe o silêncio e ela preferiu calar. Quantas coisas teria podido dizer aos pastores e aos magos que foram visitar o divino infante. Isso teria dificultado, talvez, a adoração e a contemplação que renderam a Jesus esses santos personagens. A glória de Deus e a caridade para com os magos e para com os pastores induziram-na a calar-se e calou. Ouviu com admiração o que diziam todos para a glória de seu Filho, quanto à sua celestial doutrina, seus milagres. Maria, mais do que ninguém, admirava-o em seu coração. Conservava zelosamente nele suas palavras e suas ações. Ela não foi chamada a cumprir a missão própria dos apóstolos e se cala. O ancião e profeta Simeão lhe prediz o destino do filho, seus futuros atrozes tormentos. Maria não acrescenta uma palavra, pois está disposta a tudo. Não faz alardes de sua resignação, escuta e se oferece a si mesma em holocausto com seu filho, calando-se. Pelas mesmas justíssimas razões, cala-se aos pés da cruz, cala-se nas tribulações, nas humilhações, e como que por modéstia, cala-se nas horas de alegria e de glória. Eis as provas admiráveis da prudência divina que nos oferece o silêncio de Maria. Tempus tancende. B. Mestra incomparável no calar quando se deve, mostrou-se mestra insuperável em saber falar a seu tempo, no lugar e no modo conveniente. Tempus loquendi, isto é, falando quando e enquanto se pode dar glória a Deus e fazer o bem aos homens. Aqui também temos fatos eloquentes. Falou com o arcanjo São Gabriel e não podemos menos que admirar a prudência de suas palavras. Falou com sua prima Isabel e suas palavras fizeram saltar de pura alegria, ainda antes de seu nascimento, o futuro predecessor de seu filho. E suas palavras foram uma profissão de humildade, de gratidão, um cântico de louvores, um hino sublime de ação de graças ao Onipotente. Magnifica anima mea Dominum. Falou com o Filho no templo e suas palavras foram uma admirável manifestação de afeto e solicitude maternais. Falou nas bodas de Caná e com suas palavras mostrou sua compaixão para com os indigentes e uma ilimitada confiança em Deus. Ó admirável prudência de Maria, prudência incomparável, tanto no falar como no calar. Ó Virgem prudentíssima, Virgo prudentíssima. Segundo, a justiça de Maria. A justiça, não em seu sentido bíblico como sinônimo de santidade ou cumprimento íntegro da lei de Deus, mas como virtude especial, pode-se definir como uma virtude sobrenatural que inclina constante e perpetuamente a vontade a dar a cada um o que lhe pertence estritamente. A justiça tem como partes integrantes fazer o bem e evitar o mal. Em si mesma, subdivide-se em 3 espécies: justiça legal, distributiva e comutativa. E suas principais virtudes derivadas são as seguintes: a religião com respeito a Deus, a piedade com respeito aos próprios pais e à pátria, a obediência com respeito aos superiores,
a gratidão pelos bens recebidos e a amizade ou afabilidade no trato com os próximos. Das partes integrantes da justiça, nada temos que dizer aqui. É evidentíssimo que Maria, durante toda a sua vida, praticou o bem em grau jamais igualado por alguém, à exceção naturalmente do mesmo Cristo, e evitou o mal, uma vez que jamais contraiu a menor sombra de pecado, nem mesmo imperfeição moral. Quanto às espécies da justiça em si mesma, é indubitável que praticou a justiça legal. Por exemplo, embarcando na penosa viagem a Belém para o recenseamento, segundo o decreto do imperador romano. A distributiva, dando a cada um o que lhe corresponde em cada caso, e a comutativa, por exemplo, pagando o justo preço ao realizar as pobres compras para a alimentação do menino e de São José. Não temos mais dados no Evangelho, mas são coisas claras por si mesmas. Vamos, pois, examinar com mais detalhes de que maneira Maria praticou as principais virtudes derivadas da justiça. A religião para com Deus, a piedade para com os pais e a pátria, a obediência com respeito aos superiores, a gratidão pelos benefícios recebidos e a amizade ou a afabilidade no trato com os próximos. A religião ou justiça para com Deus. Lembre-se da resposta que deu Jesus aos que lhe perguntaram se era lícito pagar o tributo ao César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pois bem, ninguém como a Virgem Maria cumpriu durante toda a sua vida o preceito que deu seu divino Filho. Deu constantemente a Deus o que era de Deus, e a seus representantes o que lhes era devido enquanto tais. O culto devido a Deus constitui a virtude da religião, parte potencial ou virtude derivada da justiça. Maria o praticou fidelissimamente em seu duplo aspecto, interno e externo. Em primeiro lugar, tributou a Deus o culto interno que se compõe de dois atos fundamentais, a devoção e a oração. A devoção consiste em uma prontidão de ânimo para entregar-se às coisas que pertencem ao serviço de Deus. Basta ler essa definição para afirmar em seguida que Maria, depois de Jesus Cristo, é o modelo mais sublime de devoção ou entrega a Deus que já existiu. Sua entrega foi imediata, íntegra e total, desde que teve uso da razão até que exaltou na terra o seu último suspiro em um êxtase suavíssimo de amor. Haverá quem possa pôr em dúvida isso? B. A oração é o segundo ato interno do culto devido a Deus. A oração em sua forma íntima e contemplativa, como um ato interno do culto devido a Deus. Pode-se dizer, a vida da vida de Maria. Era como a respiração de sua alma, algo absolutamente necessário em cada instante, como o ar é em cada instante necessário para a respiração de nossos pulmões. E quanto à oração de súplica ou de petição, Maria foi a orante por antonomasia. Jamais houve uma alma sobre a terra, escreve Santo Afonso Maria de Ligório, que tenha seguido com tanta perfeição como a Virgem Santíssima aquele grande conselho de nosso Salvador, a necessidade de orar sempre sem nunca desistir. Rogou sempre por si mesma e especialmente pelos demais. E atualmente no céu, alcança do Senhor com seus méritos e intercessão absolutamente todas as graças que se concebem aos homens como mediadora
e dispensadora universal de todas elas. Em segundo lugar, Maria tributou a Deus o culto externo, cujos principais atos são a adoração e o sacrifício, as oferendas ou oblações, o voto e invocação do nome de Deus. Todos Maria praticou fidelissimamente e de todos eles há dados ou indícios suficientes no próprio Evangelho. Vejamos brevemente. A adoração é um ato externo da virtude da religião, pelo qual testemunhamos a honra e a reverência que merece a excelência infinita de Deus e nossa submissão a Ele. Embora prescinda do corpo, também os anjos adoram. Em nós, compostos de espírito e matéria, manifesta-se corporalmente. Essa adoração exterior é a expressão e redundância da anterior, que é a principal e serve para excitar e manter essa última. Pois bem, não pode haver a menor dúvida de que a Virgem Maria praticou em grau perfeitíssimo essa adoração em seus dois aspectos, interior e exterior. Como ela não poderia associar-se, por exemplo, à adoração de que foi objeto o menino Jesus por parte dos pastores e dos magos, Maria compreendeu como ninguém que Deus é tudo e a criatura nada, como fica evidente em seu sublime canto Magnífica. Minha alma engrandece, louva, adora ao Senhor. Intimamente penetrada desses sentimentos de adoração, a vida de Maria, desde o primeiro até o último instante de sua existência terrena, foi um contínuo ato de adoração a Deus, seu tudo. Foi uma contínua e ininterrupta prostração do nada diante do tudo, da humilde escrava diante de seu Senhor. O sacrifício é o principal ato de culto externo e público e consiste no oferecimento externo de uma coisa sensível, com sua verdadeira mutação ou destruição, realizada pelo sacerdote em honra de Deus, para testemunhar seu supremo domínio e nossa submissão a Ele. Na nova lei, não há outro sacrifício que não o da Santa Missa, que, por ser a renovação incruenta do sacrifício do Calvário, dá a Deus uma glória infinita e tem valor superabundante para atrair sobre os homens todas as graças de que necessitam. Pois bem, como vimos em seu lugar correspondente, a Santíssima Virgem, embora não teve e nem tenha o caráter sacerdotal, co-ofereceu realissimamente aos pés da cruz de seu Filho o mesmo sacrifício redentor, com o que conquistou a força de dores inefáveis, seu título glorioso de corredentora da humanidade. Nenhum sacerdote, ao celebrar a Santa Missa, forma parte intrínseca do sacrifício, já que, como é sabido na Santa Missa, assim como no Calvário, é o próprio Jesus Cristo, o sacerdote e a vítima ao mesmo tempo. O sacerdote é tão somente instrumento de Cristo para reproduzi-lo, de modo que Maria realizou no Calvário, juntamente com Cristo e em união intrínseca com Ele, o maior sacrifício já oferecido a Deus. As oferendas ou oblações, como ato da virtude da religião, consistem na espontânea doação de uma coisa para o culto divino. Consta expressamente no Evangelho que a Santíssima Virgem ofereceu no Templo de Jerusalém, e no dia de sua purificação, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Com efeito, segundo a lei de Deus dada a Moisés, essa era a oferta que correspondia aos pobres, para resgatar ao filho primogênito.
Pode-se supor que, ademais, em suas visitas anuais ao Templo de Jerusalém e em outras 1000 ocasiões, Maria oferecia ao Senhor com profunda devoção, em meio à sua pobreza material, as oferendas e oblações que determinava a lei em cada caso. O voto, como ato de religião, é uma promessa deliberada e livre feita a Deus de um bem possível e melhor que seu contrário, como vimos ao falar da virgindade de Maria. A Virgem fez pelo menos o voto de virgindade perpétua desde a sua infância, como afirma toda a tradição cristã, e se depreende claramente no Evangelho. Caso contrário, não teria sentido a pergunta que fez Maria ao anjo sobre como se verificaria nela o prodígio da encarnação do Filho de Deus, uma vez que não conheço o varão. É coisa clara e evidente que Maria já havia consagrado a sua virgindade a Deus antes da Anunciação, e toda a tradição, repetimos, afirma-o unanimamente. E a invocação do nome de Deus, como ato de religião, consiste principalmente no louvor externo, como manifestação do fervor interno, o santo nome de Deus no culto público ou privado. É evidentíssimo que Maria realizou inumeráveis vezes em sua vida esse ato de religião, que alcançou, talvez, seu momento culminante no maravilhoso canto do Magnífica. Minha alma engrandece ao Senhor. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A piedade ou justiça para com os pais e a pátria. A palavra piedade pode ser empregada em diversos sentidos. Às vezes é sinônima de devoção, religiosidade, e assim falamos de pessoas piedosas ou devotas. Outras vezes significa compaixão ou misericórdia. Senhor, tem piedade de mim. Outras vezes designa uma virtude especial, aqui tratada um dos dons do Espírito Santo, o dom de piedade. Como virtude especial derivada da justiça, pode-se definir como uma virtude sobrenatural que nos inclina a tributar aos pais, à pátria e a todos os que se relacionam com eles a honra e o serviço devidos. É indubitável que a Virgem praticou essa virtude em todos os seus aspectos e em grau perfeitíssimo. Escutemos a Rusquini no lugar citado. Assim como não há quem possa ser comparado a Maria em dar a Deus o que é de Deus, assim também não há quem possa se comparar à Santíssima Virgem no dar a César, ou melhor, aos representantes de Deus sobre a terra, o que lhes pertence. Estes representantes de Deus na terra são principalmente estes quatro: os pais, o esposo, a autoridade civil e a autoridade religiosa. Ora, todos estes a Santíssima Virgem deu constantemente aquilo que lhes era devido. A seus pais, Joaquim e Ana, sempre teve amor, respeito e obediência. Amor primorosamente filial, respeito profundo e obediência perfeitíssima em tudo. A seu esposo São José, cabeça da Sagrada Família e a quem Deus lhe havia dado como consolo e ajuda, sempre teve afeto, respeito e submissão. É evidente pelas palavras de dor e de amor que dirigiu ao menino Jesus quando o encontrou no templo. Teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Note-se as palavras teu pai e eu. Nomeia primeiro a José e depois nomeia a si mesma. Indício eloquente não só da fina educação de Maria, mas do afetuoso respeito e submissão espontânea que sentia por ele.
a autoridade civil, quer dizer, a César Augusto, que naquele tempo era imperador da Palestina. A Virgem Santíssima mostrou respeito e obediência. Prova disso foi a longa e difícil viagem que fez de Nazaré a Belém, obedecendo ao censo que havia ordenado o imperador. Sob sua ordem, ela viu a vontade de Deus e a seguiu sem hesitação. D. As autoridades religiosas, ou seja, aos apóstolos, e de uma maneira muito particular a São Pedro, cabeça visível da Igreja. Prestou sua veneração, consolo e ajuda. São Lucas nos diz que Maria permaneceu no cenáculo com os apóstolos, rogando sem interrupção com eles, até que veio sobre todos o Espírito Santo no dia de Pentecostes. C. Obediência ou justiça para com os superiores. A obediência é uma virtude moral que prontamente faz a vontade executar os preceitos do superior. Seu fundamento é a autoridade do superior, recebida direta ou indiretamente de Deus. Essa virtude também praticou Maria em grau extraordinário e perfeitíssimo. Quando a Virgem escreve a este propósito Rusquini, disse aos criados das bodas de Caná: faz tudo o que ele vos disser. Levantava sem advertir o véu que cobria a sua alma e nos descobria o que foi a norma constante de sua vida. Faz a vontade de Deus. Sua vida foi uma contínua submissão de sua vontade a de Deus, nosso Supremo Pai e Senhor, e a seus legítimos representantes sobre a terra. Foi um contínuo fiat, um contínuo oferecimento do maior dom que Deus, por sua generosidade, criou. Também para ela, como para seu divino Filho, que foi obediente até a morte, morte de cruz, o único alimento foi fazer a vontade de Deus. Para se convencer disto, basta dar uma rápida olhada em sua vida. O Senhor lhe fez compreender, desde o alvorecer da vida, o dever de estar sujeita a seus santos pais, Joaquim e Ana, da mesma maneira que ele haveria de estar sujeito a ela e a São José. E ela se sujeitou por completo em tudo, vendo neles os representantes de Deus. Quem vos ouve, a mim ouve. Na tenra idade de 3 anos, segundo uma antiga tradição e constante tradição, o Senhor lhe fez compreender que deve abandonar as pessoas queridas e retirar-se ao recinto do templo para educar-se e para se preparar para a sua futura missão. Ela obedece com prontidão, abandona todas as coisas e se retira aos 3 anos para os átrios do templo, oferecendo-se totalmente a Deus com plena sujeição a todos os superiores. Chegada a idade conveniente, o Senhor, por uma iluminação interior, faz-lhe compreender que deve desposar-se com José, e ela obedece sem discutir, abandonando-se plenamente à santa vontade de Deus e sujeitando-se em tudo a seu esposo virginal. Depois do matrimônio com São José, o Senhor lhe manifesta por meio de um anjo seu plano de redenção. Convida-a a cooperar com seu livre consentimento. E ela, mesmo sabendo que se entregava a uma vida de dor, pronuncia generosamente seu fiat. Próxima a dar à luz ao Messias, o imperador romano César Augusto ordena um recenseamento e ela, com São José, precisam se deslocar de Nazaré a Belém. As dificuldades e as delicadas circunstâncias em que se encontrava teriam sido mais que suficientes para dispensá-la daquela viagem de cerca de 3 dias, imposta por um imperador pagão, e inspirado por interesses profanos e pela vaidade. No entanto, não discute e cumpre no instante a ordem recebida, demonstrando com suas ações
que se deve obedecer a todos os legítimos representantes de Deus, prescindindo de suas qualidades boas ou más. Depois do nascimento de Jesus, o Senhor fez-lhe compreender que era conveniente que se submetesse à lei mosaica da apresentação do primogênito no templo e da purificação. Teria podido pensar que aquela lei não a obrigava, que seria melhor não observá-la para evitar que os demais acreditassem que ela havia sido mãe como as demais mães e que Jesus havia nascido como todas as crianças. Mas aqui tampouco quis discutir e apenas conheceu a vontade divina, submeteu-se a ela imediatamente. Depois da adoração dos magos, o Senhor lhe fez conhecer por meio de São José que devia fugir imediatamente no meio da noite para o Egito, para salvar seu divino filho da cruel perseguição que Herodes havia desencadeado. Também poderia ter começado a raciocinar algo sobre essa ordem que acabava de receber. Poderia perguntar-se: por que fugir tão de repente, à noite, e por uma ordem que José recebeu em um sonho? Não será uma ilusão? Não será melhor assegurar-se? Por que fugir ao Egito para viver entre gente desconhecida? Não será melhor fugir para a Pérsia, para junto dos magos? Poderia fazer essas e outras muitas perguntas. Não as fez. Deu-se imediatamente à fuga, empreendendo uma viagem longa e penosa, sem suprimentos, sem nada. Depois de uma breve estadia no Egito, assim que o rei Herodes morreu, o Senhor lhe faz conhecer de novo, por meio de São José, que deve voltar à pátria. Ela, com aquela mesma prontidão com que tinha abandonado a própria terra, empreende imediatamente a viagem de volta. No final da vida de Jesus, o Senhor a fez compreender que, como corredentora, devia estar presente no Gólgota, ao sacrifício cruento de seu filho para o oferecer pela salvação do mundo. E ela, não obstante o aceno de dor que a esperava, não duvidou um instante em dirigir-se ao Calvário, a estar com o corpo aos pés da cruz e com a alma crucificada na mesma cruz. Depois da ascensão de seu divino Filho, o Senhor a fez compreender que, para o bem da Igreja nascente, o corpo místico de Cristo, então tão necessitado de seus cuidados maternais, deveria ela permanecer durante algum tempo aqui sobre a terra, longe da pátria celestial, longe de seu tesouro, e não duvidou um instante em conformar-se também nisso ao divino beneplácito. A obediência da Virgem Santíssima foi, pois, contínua, imediata e total, contínua sem interrupção, imediata sem hesitação, total sem restrições. Foi uma plena conformidade não só da vontade, mas também do juízo, a vontade ao juízo de Deus. A alma de Maria, escreve Ricardo de São Lourenço, era como um metal feito líquido, sempre pronto a tomar a forma que Deus quisesse. Por isso os santos padres e os escritores exaltaram tanto a sua obediência. Ela, segundo aquelas palavras do Espírito Santo, sempre cantou vitória. O varão obediente cantará a vitória. Cantou vitória sobre a serpente infernal, pisando-a à cabeça. Feliz obediência, exclama São João Damasceno, que reparou os danos da desobediência de Eva. Como Eva, desobedecendo, foi causa de morte para si e para a humanidade, assim Maria, obedecendo, foi causa de salvação para si e para todos os homens. D. A gratidão pelos benefícios recebidos. A gratidão é outra virtude cristã, derivada da justiça que tem por objeto recompensar de algum modo ao benfeitor pelo benefício recebido.
o benfeitor dando-nos gratuitamente alguma coisa a que não temos nenhum direito, faz-se merecedor da nossa gratidão. E em todo coração nobre brota espontaneamente a necessidade de demonstrá-la, chegando à ocasião oportuna. Por isso é tão vil e degradante o feio pecado da ingratidão. A Virgem Maria praticou em grau sublime essa bela virtude, não só porque, por sua santidade exímia, a praticou todas, mas porque há dados positivos no Evangelho para afirmá-lo sem rodeios. O que é o Magnífica senão um cântico sublime de agradecimento a Deus pelas maravilhas realizadas nela pelo Poderoso, cujo nome é Santo? E o milagre realizado por Jesus nas bodas de Caná, pela insistência de Maria, não é acaso um ato de requintada caridade, um traço de finíssima gratidão para com aqueles que os convidaram para aquele casamento? Maria soube recompensar-lhes com esplêndida gratidão a delicadeza do convite. Não cabe a menor dúvida de que Maria exercitaria continuamente de mil modos uma gratidão para com todos aqueles que lhe prestavam algum serviço ou lhe manifestavam de algum modo seu respeito e veneração. Recorda, escreve a este propósito com suavidade e unção um piedoso autor, as cenas de Belém, primeiro com os pastores e depois com os magos. Que profundo e que verdadeiro, mas sem exageros tontos e ridículos, sem excessos de cumprimentos, seria o seu agradecimento para aqueles adoradores de seu filho. O que lhes diria então para lhes agradecer seus presentes? E que contentes se iriam todos, transmitindo a todos quão agradecido era o coração da Virgem. Olhá-la em sua vida ordinária de Nazaré, com aquelas pessoas pobres que constituíam a sua vizinhança. Se lhe faziam algum obséquio, algum favor, que faria ela para recompensar? Como lhes agradaria as carícias e louvores que tinham para com seu Jesus? Que agradecimentos para aqueles outros que proporcionavam trabalho a São José e com ele o sustento para sua casinha. E mais tarde, já quando seu filho Jesus saiu para pregar, quão grande seria a sua gratidão para com aquelas pessoas, como Marta e Maria e outras piedosas mulheres, que tanto cuidavam de seu filho, com aqueles apóstolos que fielmente o seguiam, com aquelas boas pessoas que iam entusiasmadas atrás dele e escutavam sua doutrina, ponderavam sua santidade, anunciavam seus milagres por todas as partes. Enfim, veja-se a Santíssima Virgem em seu agradecimento a São José. Como lhe agradeceria os seus serviços? Ele que era o guardião de sua virgindade e de sua honra, o operário que trabalhava e suava por ela e por Jesus, o companheiro fiel, sacrificado e humilde, que compartilhava com ela sua pobreza, suas privações, sua escuridão. Que olhares os seus, que palavras! Enfim, em tudo, que agradecimento! Como se entregaria plenamente à gratidão e a dar a mostras o melhor que podia. Se tanto arrastas a gratidão, como não te arrastaria a ti esse exemplo tão belo de tua mãe, para agradecer como deves a Deus o que dele recebeu e está a cada instante recebendo, para agradecer aos anjos e a teu anjo de guarda o que sem cessar faz contigo, e por último, para estender esta tua gratidão a todos os homens, a todos os que te fazem algum bem espiritual ou temporal. E a amizade ou afabilidade. A amizade ou a afabilidade é outra virtude derivada da justiça que nos impulsiona a colocar em nossas palavras e ações exteriores
aquilo quanto se possa contribuir para tornar amável e prazeroso o trato com os nossos semelhantes. É a virtude social por excelência e um dos mais requintados e inconfundíveis sinais do autêntico espírito cristão. Seus atos são variadíssimos e todos excitam a simpatia e o carinho de nossos semelhantes. A benignidade, o trato delicado, o louvor simples, o agradecimento manifestado com entusiasmo, o bom recebimento, a indulgência, a paz, a paciência, a mansidão, a educação refinada nas palavras e modos, etc. Exercem um poder de sedução e simpatia em torno de nós, que com nenhum outro procedimento poderíamos alcançar. Com razão escreveu Gounod que o homem se inclina diante do talento, mas só se ajoelha diante da bondade. Não é verdade que, ao fazer a descrição desta amável virtude, observamos imediatamente que Maria deve ter praticado durante sua vida mortal em grau excelentíssimo, não superado por nenhuma outra criatura. Outras virtudes dependentes da justiça. Além dessas virtudes que acabamos de explicar, pertencem também à justiça, como virtudes derivadas, a veracidade em ordem, a dizer sempre a verdade, a fidelidade no cumprimento das promessas, a simplicidade ou sinceridade nas palavras e nos atos, a liberalidade em se desprender das riquezas ou bens da terra. Todas elas foram praticadas por Maria em grau heróico, e de todas se encontram rastros suficientes no Evangelho, como pode comprovar qualquer um que o medite profundamente, não somente no sentido bíblico, como sinônimos de santidade ou de cumprimento íntegro da lei de Deus, mas inclusive ao considerar a justiça como virtude cardeal, com todas as suas derivadas. Pode-se dizer que Maria, como faz a Igreja nas ladainhas lauretâneas, que é exemplar e modelo acabadíssimo de justiça, speculum justitiae. Terceiro, a fortaleza de Maria. A terceira das virtudes cardeais é a fortaleza. Como virtude infusa, é um hábito sobrenatural que robustece o ânimo para afrontar com energia os maiores perigos ou dificuldades no caminho da virtude, sem desfalecer diante dos mais duros trabalhos. A fortaleza tem dois atos: atacar e resistir. A vida do homem sobre a terra é uma luta, e à semelhança do soldado na linha de combate, às vezes se deve atacar para defender o bem e, em outras, resistir com firmeza aos assaltos e dificuldades para não retroceder um passo no caminho empreendido. Desses dois atos, o principal e mais difícil é resistir ou suportar as dificuldades sem desfalecer. Por isso, o ato de martírio, que resiste até a morte antes que abandonar o bem, constitui o principal ato da virtude da fortaleza. A Virgem Maria praticou em grau sublime a virtude da fortaleza. Sua vida terrena pode ser dita como um martírio contínuo, sobretudo desde que o santo ancião Simeão, inspirado pelo Espírito Santo, descortinou por completo o véu do porvir, anunciando-lhe que seu filho seria sinal de contradição, e quanto a ti uma espada te traspassará a alma. Desde então, sobretudo, começou a ser a Virgem das Dores, fuga para o Egito, perda do menino, penalidades do deserto, duro trabalho em Nazaré. Mas onde Maria praticou a virtude da fortaleza em grau estremecedor foi em seu espantoso martírio aos pés da cruz do Redentor. Diz expressamente o evangelista São João, testemunha ocular da cena, que Maria estava de pé junto à cruz de Jesus. De pé.
personificação encarnada da dor, resistiu de pé ao espantoso martírio da corredenção. Com razão, a Santa Igreja, em sua liturgia, aplica à Virgem Maria o famoso texto do livro das Lamentações do profeta Jeremias: a quem te compararei ou assemelharei, ó filha de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, Virgem filha de Sião? Tua ruína é tão grande como o mar, porque assim como o mar é o mais extenso, o mais profundo e o mais amargo que existe sobre a terra, assim é a dor da Virgem, foi a mais extensa, porque abarcou toda a sua vida, a mais profunda, porque procedia do mais profundo de todos os amores. O amor por seu filho, que era o seu Deus e o mais amargo, porque não há tormento, e nem amargura que se possa comparar ao martírio que sofreu Maria aos pés da cruz. Por isso a Igreja aplica também a Maria aquelas outras palavras do profeta Jeremias: todos vós que passais pelo caminho, atentai e vede. Será que existe alguma dor igual à minha dor? Do livro das Lamentações, capítulo 1, versículo 12. E Maria, resistindo a tudo de pé, com aquela fortaleza heróica que lhe valeu para sempre o título glorioso de Rainha e Soberana dos Mártires. Virtudes derivadas da fortaleza. Com a fortaleza se relacionam intimamente suas virtudes derivadas, ou partes potenciais, como dizem os teólogos. As principais são 4: a magnanimidade, a paciência, a longanimidade e a perseverança, e as 4 brilham em grau heróico na alma da Virgem. A sua magnanimidade, ou grandeza de alma, se manifestou heroicamente em Maria, perdoando aos carrascos que crucificaram ao seu divino Filho e oferecendo por ele seu espantoso martírio aos pés da cruz. B. Sua paciência e longanimidade, sobrelevando tão heróica e caladamente as grandes privações e sofrimentos a que Deus quis submetê-la durante toda a sua vida mortal. Sua perseverança, enfim, permanecendo firme no cumprimento perfeitíssimo da vontade de Deus, até o último suspiro de sua vida. 4. A temperança de Maria. Temperança é o mesmo que moderação, como virtude cristã cardeal, tem por objetivo moderar a inclinação da natureza humana para as coisas deleitáveis, sobretudo aos prazeres do gosto e do tato, contendo-os dentro dos limites da razão iluminada pela fé. Sendo a última das virtudes cardeais, a temperança é uma das virtudes mais importantes e necessárias para a vida sobrenatural de uma pessoa particular. A razão é que ela modera, contendo-as dentro dos limites das razões e da fé, dois dos instintos mais fortes e veementes da natureza humana, para os prazeres do gosto e do tato, que facilmente se extraviaram sem uma forte virtude moderativa dos mesmos. Tal é o papel da temperança infusa. É ela que nos faz usar dos prazeres lícitos com um fim honesto e sobrenatural, na forma apontada por Deus a cada um conforme seu estado de condição. E como o prazer sensível é em si mesmo sedutor e pode arrastar facilmente para além dos justos limites, a temperança inclina à mortificação, inclusive de muitas coisas lícitas, para nos mantermos afastados do pecado e ter perfeitamente controlada e submetida a vida passional. A Virgem Maria, propriamente falando, não necessitava da virtude da temperança, ao menos enquanto virtude moderativa dos apetites desordenados, porque, como vimos ao falar do aspecto positivo do privilégio,
singularíssimo de sua Imaculada Conceição, Maria não tinha o fomes peccati, ou seja, a inclinação ao pecado, uma vez que essa inclinação ou fomes é uma consequência do pecado original, o qual não possuía, e por isso mesmo não necessitava de nenhuma virtude moderativa dessa inclinação desordenada. O que não quer dizer que Maria não tenha praticado a virtude da temperança. Ao contrário, praticou-a com perfeição sublime, jamais alcançada por criatura alguma. Ocorre que a praticou com suma facilidade e sem esforço algum, porque não sentia a menor inclinação aos prazeres desordenados. Isso não diminui o mérito da virtude, pelo contrário, aumenta. Os santos chegam a ser tão conaturalizados com a virtude que, em dado momento, já não sentem sequer aquela inclinação aos pecados opostos. No entanto, é precisamente então, quando seus atos virtuosos são maiores e mais meritórios que nunca diante de Deus. Pois, como explica admiravelmente Santo Tomás, é mais importante para a razão de mérito e de virtude o bom que o difícil. Não é precisamente que o mais difícil seja o mais meritório, a não ser que o mais difícil seja também o melhor. Por isso, os atos heróicos da virtude, realizados pelos santos, e sobretudo por Maria, com grandíssima facilidade, eram muito mais meritórios que os atos virtuosos imperfeitos, que fazem com grande esforço as almas imperfeitas e medíocres. Virtudes derivadas da temperança. A temperança, como as outras virtudes cardeais, possui também suas virtudes derivadas, ou partes potenciais em linguagem técnica. Entre elas figuram principalmente a abstinência, a castidade, a mansidão, a clemência e, sobretudo, a humildade. Todas elas brilharam em um grau sublime na Santíssima Virgem Maria, como vamos ver imediatamente. A abstinência é uma virtude que nos inclina a usar moderadamente dos alimentos corporais, segundo o ditame da reta razão iluminada pela fé. É necessário e obrigatório comer para conservar a vida corporal até que Deus disponha dela. Por isso Deus, em sua infinita bondade, pôs um prazer sensível no ato de comer, precisamente para nos facilitar o cumprimento dessa necessidade e dessa obrigação. Mas esse prazer não deve ser buscado por si mesmo, já que não é um fim em si mesmo, senão unicamente um meio para conservar a vida, que é o fim imediato a que se ordena o alimento. Por isso mesmo, deve-se comer ordenadamente, ou seja, segundo as normas da razão e da fé. Isso é cabalmente o que regula a virtude da abstinência no sentido teológico da palavra. Contra essa virtude se opõe o feio vício da gula, que tanto rebaixa e embrutece o homem. Não é preciso dizer que a Virgem Maria praticou em grau sublime a virtude da abstinência, como todas as demais, porque é algo evidente por si mesmo. Escutemos, não obstante, a encantadora descrição que feita por um piedoso autor de como se praticava essa virtude na pobre casa de Nazaré. Penetre na casa de Nazaré e veja a Santíssima Virgem preparando e condimentando a comida daquela pequena casa. O tempero principal é a pobreza e a frugalidade, e acima de tudo o carinho e o amor com que a Virgem prepara e serve tudo. Contempla aquela casinha e aqueles utensílios que ela emprega. Tudo muito limpo, mas tudo muito pobre. E como comeriam aqueles três personagens excelsos? Que posturas, que atitudes, que modos tão simples, corretos! Que virtude da temperança tão divinamente praticada na casa de Nazaré!
Diga a Nossa Senhora que te ensine e que te recorde dela quando te sentares à mesa, quando te servem algo que não gosta, para que te venças e o tomes, ou quando, pelo contrário, é algo que te agrada muitíssimo, para que te contenhas e não te excedas. Que te lembres, com a presença da Santíssima Virgem, de sobrenaturalizar e dar grande valor a este ato tão ruim e miserável como é de comer. Enfim, que nunca te levantes da mesa sem haver feito alguma mortificação em honra da tua mãe querida. B. A castidade e a virtude sobrenatural modeladora do apetite genésico. É uma virtude verdadeiramente angélica, que faz o homem semelhante aos anjos, mas é uma virtude delicada e frágil, cuja prática perfeita não se alcança ordinariamente sem uma contínua vigilância e de uma severa austeridade. Temos que repetir aqui o que acabamos de dizer falando da virtude da abstinência. Deus quer que o homem coma para conservar a sua vida, e para facilitar esse ato, pôs um prazer sensível na comida, que precisa ser regulada segundo a razão e a fé. E Deus quer também que se penetre o gênero humano, e Deus quer também que se perpetue o gênero humano através dos séculos. Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. E para facilitar o cumprimento desse dever, Deus pôs um prazer sensível no ato pelo qual se propaga a espécie humana. Esse prazer, portanto, não é um fim em si mesmo, mas um simples meio para facilitar o fim, que é a propagação do gênero humano. Por isso, constitui uma grande desordem moral buscar esse prazer por si mesmo, pecado de luxúria, dos mais feios e degradantes que rebaixa o homem ao nível dos animais brutos, mas deve ser buscado unicamente em ordem ao fim, propagação da espécie humana, e nas condições apontadas pelo mesmo Deus, o legítimo matrimônio. Com relação à Virgem Maria, devemos repetir aqui o que já dissemos ao falar da virtude da temperança em geral. A castidade de Maria foi tão angélica e sobre-humana que, propriamente falando, não se pode atribuir a ela a virtude da castidade, que etimologicamente vem do castigo de uma carne rebelde, mas a da pureza em seu grau mais sublime e excelso, que coincide com a perpétua e perfeitíssima virgindade. Como vimos em seu lugar correspondente, é dogma de fé, expressamente defendido pela Igreja, que a Virgem Maria permaneceu intacta antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Por isso, para designá-la inconfundivelmente por seu próprio nome, basta dizer a Virgem, sem necessidade de adicionar mais nada. Ela foi efetivamente a Virgem por antonomasia. Esta é, escreve Vilar, por antonomasia, a flor predileta de nossa querida mãe, de tal sorte que essa virtude é que a denomina com o nome da Virgem. Olhe bem para esse nome e a força que tem ao chamar assim a Maria. Nós não a chamamos de a humilde ou a obediente, etc., embora tenha sido tudo isso e modelo acabadíssimo de todas as virtudes. Ao contrário, disse a Virgem, e parece que já está dito tudo ao chamá-la dessa forma. Não é possível amar Maria sem ter o coração inundado pelos esplendores e aromas de sua castíssima e puríssima virgindade. É o princípio da virgindade. O olhar de Maria, o trato e a conversação com Maria gera virgindade, respira em todos os lugares, derrama por todas as partes, como o lírio derrama a sua fragrância. Por que não colocas tu na virgindade o teu ideal? Efetivamente é um grau ideal, magnífico ideal,
o ideal de Maria, o ideal de Deus. Pois bem, o ideal vale mais que a vida. Tudo deve ser sacrificado diante dele, tudo dirigido e encaminhado para sustentar, conservar e defender esse ideal tão grande que levas em um vaso de argila e quase se pode quebrar. C. A mansidão é uma virtude especial que tem por objeto modelar a ira segundo a reta razão iluminada pela fé. Nem toda ira é má, mas pode ser até um ato de virtude quando praticada, por exemplo, pelo zelo da glória de Deus. Jesus Cristo, modelo incomparável de doçura e mansidão, pegou, no entanto, o chicote e o lançou iradamente aos profanadores do templo. E lançou terríveis censuras contra o orgulho e a má-fé dos fariseus. Mas como a ira é uma forte paixão que pode facilmente transbordar-se, degenerando, por exemplo, em ódio ou crueldade, necessita de uma virtude especial que a contenha dentro dos limites da razão e da fé. E essa é cabalmente a virtude da mansidão. Depois de Jesus, o modelo mais sublime de mansidão que jamais existiu foi sem dúvida a Santíssima Virgem Maria. Escutemos de novo Vilar expor a mansidão de Maria com seu estilo prático, simples e encantador. Penetre na casinha de Nazaré e trata de surpreender a Santíssima Virgem em alguma de suas ocupações. Não pense que lhe faltariam motivos para abundantes desgostos. Como chocaria sem cessar seu caráter e sua maneira de ser com a rudeza daquela pobre gente de Nazaré, com aqueles idólatras do Egito, cheios de falsidade e superstições, com as colônias judaicas que ali existiam, impregnadas de soberba, egoísmo, avareza e até luxúria. No entanto, ela não perde seu sorriso bondoso, seu trato afável, sua serenidade imperturbável. Será muito supor que, em alguma ocasião, iriam com queixas à oficina de São José, pondo dificuldades aos encargos executados pelo Santo Patriarca, exigindo talvez a devolução do dinheiro, ou pechinchando o preço já combinado, ou dando-lhe de má vontade. Não ocorreriam abusos nisso, precisamente porque Maria e José nunca se enfadavam, e alguns não explorariam essa bondade para espremer ainda mais o seu trabalho e não lhes pagar o que eles deviam. E assim pode seguir imaginando essas cenas tão frequentes, sobretudo entre as pessoas rudes e sem cultura de qualquer tipo. Como sentiria a Virgem certa falta da mais elementar delicadeza, sobretudo se eram dirigidas contra seu santo esposo ou contra seu Filho divino. Que vontade não sentiria de queixar-se, de expandir-se com seus vizinhos, com seus parentes, contando-lhes o que ocorreria de errado, etc. Não é isso que te ocorre? Não é isso o que tu crês, muitas vezes como sendo completamente natural? Não te proteges mil vezes na necessidade que dizes que sentes de um alívio? E assim, até chegando a dizer tudo o que te vem à boca, até dais uns tantos gritos, ou dizes algumas palavras descompostas, até mesmo narrando as demais, contando coisas que a ti convém, para que te deem razão, ainda que às custas do próximo, e não se dá totalmente por satisfeito. Pois bem, quando fizeres isso, levanta os olhos e olhe para Maria. Quão pouco te pareces com esse modelo, com esse ideal. Maria jamais atuou assim, jamais se viu com direito a esses alívios. Veja bem todos os seus modos. Grave essa imagem bendita em seu coração. Nunca a verás azeda, áspera, dura, irritada. Sempre a encontrarás cheias de bondade, de compaixão, de caridade, de misericórdia, de amor. É, enfim,
o modelo acabado de mansidão. D. A clemência. É uma virtude que inclina o superior a minimizar, segundo a reta ordem da razão, a pena ou castigo devido ao culpado. Procede de certa doçura de alma que nos faz abandonar tudo aquilo que possa entristecer ao outro. Imediatamente relacionada com a mansidão, distingue-se, no entanto, dela, em que a mansidão se refere à moderação da paixão da ira, enquanto a clemência modera o castigo exterior devido ao culpado. Apenas com a descrição teológica que acabamos de fazer dessa virtude, já fica fora de qualquer dúvida que foi exercitada em seu grau mais excelso, perdão e vênia total, pela Virgem Maria, ao perdoar de maneira tão heróica e sublime aos carrascos que crucificaram a Cristo, rogando por eles e oferecendo ao Pai a divina vítima para a redenção do gênero humano prevaricador. Como Mãe de Deus e Rainha dos céus e terra, exercitou o direito de clemência, que pertence, como temos dito, aos superiores, principalmente aos reis ou chefes de Estado, concedendo o indulto, o perdão total aos que mereciam um castigo eterno. E mesmo hoje, e enquanto exista o mundo, a Virgem continua exercendo no céu a sua incomparável clemência, intercedendo diante de Deus para o perdão dos pecadores, como advogada e refúgio de todos eles. A Igreja realmente não exagera quando honra Maria com o título de Virgem Clementíssima, ladainhas lauritâneas, ou quando se repete diariamente na bela antífona Salve Regina, ó Clemens, ó Pia, ó Dulcis Virgo Maria. E a humildade é uma virtude derivada da temperança que nos inclina a coibir o apetite desordenado da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento de nossa pequenez e miséria, principalmente com relação a Deus. A humildade não é certamente a maior de todas as virtudes. Acima dela estão as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A justiça, sobretudo, a legal. Mas, em certo sentido, ela é a virtude fundamental, como fundamento negativo, ou seja, removendo os obstáculos de todo o edifício sobrenatural, já que, como diz o apóstolo São Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Nesse sentido, a humildade e a fé são as duas virtudes fundamentais, pois constituem a base de todo o edifício sobrenatural, que se levanta sobre a humanidade como fundamento negativo, removendo os obstáculos, e sobre a fé como fundamento positivo, estabelecendo o primeiro contato da alma com Deus. A humildade relaciona-se intimamente com outras duas virtudes que já estudamos em Maria, a verdade e a justiça. A verdade nos dá conhecimento cabal de nós mesmos. Nada bom temos, senão o que recebemos de Deus. E a justiça que exige dar a Deus toda a honra e glória que pertencem exclusivamente a Ele. A verdade nos autoriza a ver e admirar os dons naturais e sobrenaturais que Deus quis depositar sobre nós, mas a justiça nos obriga a glorificar não a bela paisagem que contemplamos naquela tela, mas ao artista divino que a pintou. Maria, a Rainha dos céus e da terra, é também a Rainha incomparável dos humildes, pela humildade profundíssima da qual deu-nos maravilhoso exemplo. Ela percebeu perfeitissimamente os imensos tesouros da graça que Deus havia depositado em seu coração imaculado. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Mas viu com a mesma resplandecente claridade que era uma pobre escrava do Senhor, e que precisamente porque Deus olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações,
hão de chamar-me de bendita. A humildade da Rainha dos Anjos, enquanto vivia neste vale de lágrimas, foi realmente impressionante. Segundo os dados do Evangelho, sempre viveu na atitude de uma pobre escrava do Senhor, et ancilla Domini. Apenas fala, não chama atenção em nada, dedica-se às tarefas próprias de uma mulher na pobre casinha de Nazaré. Aparece no Calvário como mãe do grande fracassado, vive oculta e desconhecida sob o cuidado de São João depois da ascensão do Senhor. Não faz nenhum milagre, não se sabe exatamente onde morreu. Mas que recompensa a Virgem Maria recebeu de Deus por sua incomparável humildade. Assim como seu divino Filho humilhou-se fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Assim também porque Maria se humilhou, reconhecendo sua pequenez e seu nada diante de Deus. Foi exaltada por ele sobre todos os coros dos anjos, para ser eternamente a rainha e soberana dos céus e terra. Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou aos humildes. Sob seu olhar maternal, a alma que queira se santificar de verdade deve praticar a humildade de coração para com Deus, para com o próximo e para consigo mesma. Deus abençoe.